Sejam bem-vindos à nossa reunião de toda segunda-feira no BIP. Hoje o tema, a gente vai trabalhar a culpa. A culpa, na visão psicanalítica, ela é um conflito entre os desejos, tá? Do inconsciente e as normas morais internalizadas, que a gente dá o nome de superego, tá? Que a gente conhece como id, ego e superego. Para entender esse conceito de culpa, é muito importante a gente entender esse conceito de superego. Para Freud, né, para a psicanálise, o superego é uma instância psíquica, tá? É uma parte da mente que atua como uma espécie de censor moral, tá? Como um juiz. Ele absorve valores, proibições, expectativas dos pais, da sociedade ali durante a infância. Então, tudo aquilo que a gente tem como noção de social, ele está nesse, né, no superego. Então, as normas, as leis, tudo que direciona a nossa vida social. Por isso que a gente, no trânsito, quando alguém fecha a gente não sai do carro e mata a pessoa, né? A gente tem certas tolerâncias para o convívio social, justamente porque a gente tem proibições, tem valores que impedem a gente de agir de uma forma mais hostil, embora, infelizmente, ainda na sociedade hoje, isso acaba acontecendo hora ou outra, mas, por via de regra, o superego ele tem essa norma social e ele, de certa forma, ele tenta filtrar os nossos desejos, aquilo, né, que acaba furando o nosso inconsciente ali e atravessando essa questão dos desejos. Isso pode gerar uma culpa, tá? A culpa é o sentimento que ele vem da percepção que você falhou com alguém, ou com você mesmo, ou com o outro, ou o outro, né, que você achou que falou de você, ou que aquele outro não interpretou aquilo que você disse de forma correta, enfim. Então, a culpa, ela nasce, né, o sentimento da culpa de uma emoção, né, vamos supor, da falha, e o sentimento ligado a isso é a culpa, né? Eu falhei, talvez comigo, algum desejo, alguma coisa que eu não, né, que eu não aceitei, né? Ou às vezes um valor que eu atravessei, eu fui lá e agredi uma pessoa, mas eu não sou uma pessoa agressiva, mas acabei de certa forma agindo daquela forma, ou numa traição, eu acho que não é correto pela minha religião, por tudo, trair o outro, independente da forma como pode ser essa traição, mas acabei agindo dessa forma. Então, ele vem dessa percepção, né, que você falhou com alguém, ou com você mesmo, ou com essa ideia, com o imaginário, né, que o outro achou que você falhou. E com isso, ao sofrimento. Tá? Então, sempre quando vem esse desejo inconsciente, né, tentando driblar essas normas morais que nós internalizamos, há um conflito. Assim como a gente falou num outro encontro sobre o trauma, né, que é esse material que é recalcado, o inconsciente opera ali, né, o nosso consciente com uma censura, deixa esse material reprimido no consciente, mas há momentos que essa censura falha e esse conteúdo ele retorna gerando conflitos, gerando turbulências ali para o sujeito, enfim. Tá? Muitas pessoas têm culpas inconscientes. Tá? Elas podem levar essas pessoas a procurarem o sofrimento ou mesmo o adoecimento como uma forma de alívio, de distensionar ou
como se fosse pagar uma dívida, né, para aliviar a angústia. Então, a nossa mente, ela funciona de uma forma, como vocês percebem, né, com suas contrariedades, com seus desejos, com as suas pulsões ali, e também com essa norma, com essa coisa, né, tem gente que tem um superego muito castrador, que é muito rígido consigo mesmo, né, que essas normas sociais, enfim, elas são muito rígidas, e tem pessoas que às vezes nem precisam de terceiros para se culpar, às vezes a própria pessoa, ela se culpabiliza muito. Quem tem uma tendência a se cobrar demais em seus objetivos, suas metas, e de repente a pessoa se sente culpada, achando que não deu conta, que não conseguiu atravessar aquilo, que falhou no seu propósito. Então, quem tem um superego muito castrador é capaz de sofrer muito nesses momentos, tá? E com isso, vindo essa culpa, muitas vezes inconsciente, onde o sujeito sintomatiza na tentativa de aliviar ou de aplacar essa tensão psíquica que é ocasionada devido a esses conflitos, né, entre os seus desejos, né, e as normas. Tá? Então, a psicanálise, ela transita muito ali nessa questão do sentimento de culpa, não pelo que fazemos, mas também pelo que desejamos. Então, os objetos que a gente deseja, o objeto que a gente usa na psicanálise não é um objeto, uma caneta, pode ser uma pessoa, teu objeto amoroso lá, a pessoa que você ama, aquilo que você investiu, aquilo que você direcionou, tua energia pulsional ali, teu trabalho, teu estudo, enfim. Tá? Então, esse desejo primitivo, né, que ele vem ali do id, ele pode receber restrições morais do superego, amplificando essa culpa. E aí que a gente tem que pensar, todos nós, a gente, claro, somos humanos, quem nunca se culpou, né? Mas também a gente tem esse caráter que é transgressivo do nosso desejo e que a gente tem que tentar manejar nossos impulsos, né? Quem, às vezes, no seu pensamento, já pensou coisas absurdas em diferentes esferas, tá? Mas teve algo que fez com que o sujeito se controlasse, com que não deixasse aquele pensamento ser a tônica da sua ação, tá? Então, nós não somos o que nós pensamos, tá? A gente pensa muita coisa. E sim o que nós fazemos. Então, a gente tem que dar uma certa atenção para a nossa intenção. Qual a intenção que a gente tem para com o outro? Claro que muitas vezes a gente pode errar. Tá? Às vezes você quer dar uma dica para tua esposa ou para o teu aluno, né? E de repente você foi mal interpretado ou você se sentiu culpado, talvez na forma como aquela pessoa entendeu aquilo, tá? E nisso você tem que ter muita consciência da tua intenção. Opa, minha intenção não foi machucar essa pessoa. E aí que a gente tem que ter um caráter do autoconhecimento, de se perceber, de conseguir ter um bom caminho aí, vamos pensar assim, na sua análise, na sua vida, dos trajetos que cada um percorreu, a nível emocional, de controle das emoções, de perceber os seus atos, né? Ter o controle sobre os seus pensamentos, sobre os seus desejos. Claro que às vezes a gente falha, muitas vezes nisso, que o nosso caráter humano não deixa a gente acertar todas as vezes, mas pelo menos ter a clareza que a gente tem uma intenção certa dentro daquilo que a gente quer colocar para o outro, tá? E aí que um ponto que a gente tem que cuidar muito, aqui trazendo para o nosso universo aqui da bipolaridade, uma pessoa numa fase de mania,
tá? Ou de hipomania, os gastos excessivos, aquela conduta sexual, né, mais expansiva, a impulsividade para jogos, para gastos, enfim, para atitudes que podem colocar o sujeito em risco, tá? E cuidar muito com essa ação. Aí que está o grande problema de quadros emocionais, que às vezes o sujeito, isso eu sempre falo para os pacientes lá na clínica, às vezes a pessoa não pensa, ela age, ela faz a ação. E aí que a gente tem que cuidar como que vai vir essa culpa depois dessa ação. Tem gente que eu já atendi que comprou o apartamento, que comprou o carro, que se endividou um jogo num período de uma fase de mania, enfim, e depois vem uma culpa muito severa sobre a pessoa. Meu Deus, o que eu fiz ali? Quando sai daquele estado emocional, aí a pessoa geralmente, né, vai para o estado mais depressivo ali, e aí que mora o perigo, que essa culpa ela pode vir muito avassaladora. E aí que a gente tem que ter esse cuidado de como manejar isso, como se perceber e entender, claro, dentro da patologia, e eu acho que aí que é o importante da pessoa fazer seu tratamento, sua análise, porque em muitos momentos a pessoa vai ser tomada por esse impulso, tá? É claro que a pessoa que já tem um caminho, que já tem uma percepção de si, ou que tem um ambiente favorável ali, né, que dê um continente para a pessoa naquele momento que ela às vezes não está em plenas condições de tomar alguma decisão ou alguma ação, ou está tomando ações desenfreadas, e às vezes esse ambiente continente ele pode dar uma ajuda nisso, tá? Por isso que é importante ter uma rede de apoio, sejam amigos, familiares, profissionais da saúde com que você tem contato, para ajudar a trazer o sujeito, né? Não para ficar se recriminando por essa questão do passado, né, que a culpa está muito situada no passado. Meu Deus, eu comprei o apartamento, eu gastei, né, eu tive uma relação sexual lá desprotegida e tal. Então, a ideia é que o sujeito ele tenha percepção disso, né, manejando essa culpa, né, que naquele momento de euforia é muito desejo. Né? Então, quando o sujeito ele consegue, dentro de uma bipolaridade, ele conseguir manejar melhor esse período do desejo, e, claro, também no estado depressivo não se deixar levar totalmente pela culpa, e, claro, correr até um risco de suicídio, enfim, devido a esse estado mais exacerbado desse sentimento que é a culpa, conseguir transitar, por isso que ter essa consciência da nossa intenção, tá? A intenção do ato, a cada crise, embora muitas vezes ela traga alguma situação difícil, mas na clínica a gente vê a crise, quando a pessoa trabalha isso, ela pode ser muito reveladora, como a gente falou na semana passada do trauma. Quando a pessoa atravessa aquilo e ela toma uma consciência a partir daquela vivência, mesmo aquela vivência difícil, ela pode transformar, ela pode buscar uma nova forma de lidar com aquela situação, né, de crise, e conseguir atravessar de uma outra forma que não seja tão brusca, tão mal elaborada como a forma anterior. Então, isso serve um pouco de encorajamento para as pessoas que estão aqui no grupo, de olhar para os momentos de crise, tentar entender o que ocorreu na crise, mapear aquele sentimento ali, cuidar para não ficar preso no passado da culpa, ou, para quem é muito ansioso, se jogar ali para o futuro e ficar, às vezes, se culpabilizando, às vezes inconscientemente, até por uma coisa que não aconteceu, que isso é muito comum de quem tem um quadro de ansiedade. Aí joga para o futuro uma coisa que nem aconteceu, que é uma ideia, né, uma situação hipotética ali, e ficar sofrendo nisso, tá? Nesse local. Então, os ansiosos de plantão, quantas pessoas também que ficam muito centradas no passado, às vezes isso te impede de ver o presente, de ver o momento agora, de ver esse momento, que é esse momento atual aqui agora, que você pode se capacitar para atravessar
de uma forma diferente, mais simbolizada, mais organizada e consciente. Tá? Então, acho que o que eu teria para falar, né, nesse princípio seria isso. Acho que é importante a gente pensar aqui, cada um identificar na sua situação, na sua vivência, como que se percebe a culpa operando. Acho que isso é um sentimento muito singular, acho que cada indivíduo vai poder nomear melhor a sua culpa, esse sentimento de culpa, quando ela vem à tona. E, claro, né, vamos ver com as experiências. E dando uma geral aqui no que o Old propôs ali no início, sobre um grupo psicoterapêutico que a gente está idealizando, que a ideia é esse grupo ocorrer nas quartas-feiras, tá? Das 19 às 20 horas, com máximo de 10 participantes, tá? E é um grupo psicoterapêutico, é um pouco diferente daqui, que é uma palestra mais psicoeducativa dentro né, dos temas que são propostos, enfim. A ideia é a gente fazer um grupo psicoterapêutico online, visando se aprofundar um pouco mais nas vivências dos participantes, não com temas, mas sim com a vivência, com a história, com as demandas que cada um vai trazer para esse grupo. É um grupo que não tem tempo, tá? A ideia é a gente fixar 10 participantes, claro que ao longo do grupo pode ir mudando, às vezes conforme alguma pessoa vai saindo, pode um novo integrante entrando, mas a ideia é que a gente consiga fazer semanalmente, tá? Pelo menos uma vez por mês, tá? Geralmente 4 encontros ali por mês, um grupo de 1 hora, tá? Com 10 participantes, com esse enfoque de mergulhar um pouco mais nas histórias dos participantes ali, poder trabalhar traumas, repetições, sintomas que venham ali, né, atrapalhar a vida do indivíduo e, né, e poder acrescentar ali, somar de alguma outra forma, que não só aqui com esse grupo psicoeducativo, né, com essa roda de conversa que a gente faz após essa apresentação, mas poder mergulhar um pouco mais a fundo no caráter, né, simbólico ali, que cada situação, né, das vivências ali podem trazer para cada um dos seus participantes. Então, fica o convite, quem quiser participar desse grupo, vai dando o seu nome, vamos ver como é que vai a procura, a ideia é que as pessoas tenham que ter, reservar esse tempo, tá? Então, é 1 hora por semana para esse grupo, tá? É importante não ter faltas para o grupo ser um contínuo ali, e até para né, a boa dinâmica do grupo, tá? E para o aprofundamento das situações a serem trabalhadas, é muito importante essa questão da adesão, tá? Então, fica o convite, quem tem interesse, depois a gente vai ver, vai ter um valor nesse grupo, mas vai ser um valor simbólico, ali que a gente ainda está definindo um valor, mas é um preço simbólico, bem abaixo da tabela dos grupos psicoterapêuticos ali, mas, tá, quem quiser, então, vai dando o seu nome ali, talvez para o Old, para a Andréia, e fica o convite, tá? Quem quiser mergulhar um pouquinho mais ali nas suas situações aí, tá? Eu estou à disposição aí, tá bom? Então, vamos lá, ver o que o pessoal traz hoje.